Olá, bom dia. O uso de radares móveis é suspenso nas rodovias federais. Medida passa a valer após o governo avaliar normas de fiscalização eletrônica de velocidade. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei sobre abuso de autoridade. Enem deste ano já registrou mais de 9 mil inscrições de idosos. Em Hong Kong, novos protestos provocam confrontos entre a polícia e manifestantes. E a Agência Espacial Americana já se prepara para a próxima missão a Marte em 2020. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando com o G1. Câmara aprova projeto que define quais situações configuram abuso de autoridade. Como a proposta já foi aprovada pelo Senado, seguirá para a sanção de Jair Bolsonaro. Deputados do PSL, partido do presidente, dizem que ele vetará alguns pontos do texto aprovado. No portal R7, Receita paga terceiro lote de restituição do imposto de renda nesta quinta. Contribuintes já podem checar se foram contemplados neste lote por meio do site da Receita Federal ou do Receita Fone, pelo número 146. E na Folha de São Paulo, MEC quer trocar escola integral por convênio com faculdades. Instituições teriam bônus em avaliação para receber alunos de ensino básico. Agora indo para o Estadão, o governo de São Paulo estuda fechar maior fabricante pública de remédios do país. Alvo de CPI, FURP produziu 520 milhões de medicamentos em 2018. Por prejuízo, o secretário de Saúde diz que a alternativa principal é parar de produzir remédios. E no portal UOL, apreensões de cocaína chegam a valores equivalentes ao topo das exportações. No Gaúcho Zero Hora, sem radar móvel, 55.900 multas por excesso de velocidade não teriam sido aplicadas em rodovias federais no Rio Grande do Sul. A soma dos valores dessas autuações nos primeiros 6 meses do ano resultou em R$ 8.200.000. Em outro destaque do G1, avião com mais de 200 a bordo faz pouso de emergência em Milharal após colidir com pássaros na Rússia. 23 pessoas, incluindo 9 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas, informou o Ministério Russo da Saúde. Finalizando agora com o estado de Minas. Forças chinesas se concentram próximo a Hong Kong após 2 meses de protestos a favor da democracia. Pequim deu a entender nos últimos dias que poderia empregar a força para restabelecer a ordem nesta antiga colônia britânica. E a medida provisória da liberdade econômica foi aprovada ontem à noite. Os deputados votaram os destaques, que são as mudanças feitas no texto original, e preparam para enviar o tema para o Senado. A MP prevê ações para reduzir a burocracia nas atividades econômicas praticadas no país e, com isso, criar milhares de vagas de trabalho. A votação dos destaques foi o primeiro item da pauta desta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ao todo, estavam em análise 11 sugestões de mudanças no texto. A sessão começou à tarde, a plenária foi movimentada e a discussão seguiu até a noite. Mais cedo, o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, defendeu que todos os destaques à medida provisória da liberdade econômica fossem derrubados. Segundo ele, havia acordo para que o texto principal, aprovado na noite desta terça-feira na Câmara, fosse mantido. Esse ano, por exemplo, poderia dobrar o PIB se tivesse sido introduzido no início do ano. Então, é um impacto muito forte, ela facilita a abertura e fechamento de empresas, ela facilita a iniciar atividades em estabelecimentos de baixo risco, que não dependem mais de alvará, de licença. Isso significa, muitas vezes, 3, 6 meses de espera que não vão ter mais. O objetivo da MP é desburocratizar atividades econômicas e dar mais abertura e autonomia ao mercado brasileiro. Contudo, ao passar pela Comissão Especial da Casa, o projeto recebeu 301 emendas, das quais 126 foram acatadas pelo relator, deputado Jerônimo Gerger, do PP, integral ou parcialmente. Para ser aprovada na Câmara, a MP foi enxugada, principalmente com a retirada de artigos que alteravam regras trabalhistas. O ponto mais polêmico era o que tratava do trabalho aos domingos e feriados. Ficou assim:
O trabalhador terá obrigatoriamente um domingo de folga a cada 3 domingos trabalhados. E sempre que trabalhar no domingo, terá que receber uma remuneração em dobro ou ganhar uma folga durante a semana. E as folgas semanais, conforme o texto, devem ser preferencialmente aos domingos. Também foram mantidos no texto: pequenos comerciantes e prestadores de serviço não precisam de alvará para funcionar. Fica criada a carteira de trabalho digital. O texto permite também que documentos públicos digitais passem a ter o mesmo valor de documentos originais. E diz que o e-social deve ser substituído em 6 meses por um sistema simplificado. Os deputados decidiram não tratar agora de mudanças nas regras para os transportes de carga, nem da anistia das multas por descumprimento da tabela do frete. Os deputados tinham pressa para aprovar por completo essa medida provisória que foi editada pelo governo em abril e que pode perder a validade no dia 27 de agosto. Para que isso não aconteça, ela ainda precisa ser aprovada pelo Senado. A votação por lá da MP da Liberdade Econômica está prevista para a semana que vem. E agora a Câmara se prepara para receber a proposta de reforma tributária. E na semana que vem, os deputados devem votar a medida provisória sobre a posse de armas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei sobre abuso de autoridade. Como a proposta já passou pelo Senado, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário deu caráter de urgência à aprovação e a votação foi feita rapidamente. Os deputados definiram em quais situações vai ser configurado o crime de abuso de autoridade. O texto engloba atos cometidos por servidores públicos e membros dos 3 poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e das Forças Armadas. Alguns parlamentares defenderam o adiamento, mas a maioria optou pela finalização. O plenário ainda conseguiu derrubar os 3 destaques apresentados para modificar o texto. No total, a proposta apresenta 37 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade, quando praticadas com a finalidade específica de ajudar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Pelo projeto de lei, será considerado abuso de autoridade obter provas por meios ilícitos, executar mandados de busca e apreensão em imóvel com mobilização ostensiva para expor o investigado a vexame, impedir encontro reservado entre um preso e seu advogado, e decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento ao juízo. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi aprovado o melhor texto em que todos os poderes respondem a partir da lei por igual. Já o líder do governo, deputado Major Vitor Hugo, acredita que o presidente Bolsonaro deve vetar alguns pontos. E o Ministério Público realiza operação contra o tráfico de drogas e contra policiais suspeitos de ligação com o crime em 7 estados. Mais de 40 pessoas já foram presas. A ação acontece de forma simultânea em diferentes regiões dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos 300 mandados judiciais entre prisões e buscas. A operação tem apoio da Polícia Federal e da Corregedoria da Polícia Militar. E a reforma da Previdência começou a tramitar de fato no Senado. Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou os requerimentos de audiências públicas com especialistas e pessoas ligadas ao tema. Os requerimentos foram apresentados pelo relator da reforma no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, além dos senadores de partidos como PT, PSB, Rede e PSL. A previsão é que na segunda-feira haja uma audiência com o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Pelo cronograma aprovado, a leitura do parecer do senador na CCJ está prevista para o dia 28 de agosto e a votação na comissão em 4 de setembro. No plenário, a votação em primeiro turno está prevista para 18 de setembro e em segundo turno em 2 de outubro. Uma eventual inclusão de servidores estaduais e municipais na reforma vai integrar uma PEC paralela. A Previdência de Servidores do Estado registrou um rombo de 101 bilhões de reais em 2018. Foi esse o valor que, juntos, os governos estaduais tiveram que desembolsar para cobrir o débito previdenciário de todos os poderes locais.
E um levantamento feito pelo Tesouro Nacional mostrou que os estados gastaram cerca de 100 bilhões e 284 milhões de reais em 2018 para cobrir o rombo com a Previdência. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que 12 estados superaram os gastos em 2018. De acordo com o Tesouro, a maioria das federações registrou o crescimento do déficit previdenciário em relação ao ano anterior. O texto alertou ainda que a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência é fundamental para o equilíbrio fiscal. Segundo o Tesouro, os estados que ultrapassaram o limite da meta fiscal foram Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro e Maranhão. O Tocantins é o estado em pior situação, com 79,22% das receitas correntes gastas para o pagamento de pessoal. No Senado, onde tramita atualmente a reforma da Previdência, deve ser apresentada uma proposta de emenda constitucional paralela para estender as novas regras de aposentadoria para servidores estaduais e municipais. A pauta da Previdência não é uma pauta do governo. É uma pauta do país. Não existe hoje nenhuma reforma mais urgente do que essa. Porque se nós não começarmos já o tratamento, nós vamos ter uma solução de inanição para todos os entes da federação. Agora, quanto mais demora esta reforma, mais amargos remédios que nós vamos ter que tomar. E o presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais. A ordem ao Ministério da Justiça foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com um despacho assinado por Bolsonaro, a suspensão tem como objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos equipamentos. O despacho não especifica quando a medida entra em vigor. E olha só, a Universidade de São Paulo está entre as 10 melhores do mundo. O ranking faz parte de uma pesquisa do Centro de Estudos em Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden, na Holanda. Eles ranquearam neste ano 963 universidades que avaliaram a pesquisa acadêmica produzida pelas instituições. E a USP é a única instituição latino-americana que apareceu na lista das 100 melhores do mundo. E ainda falando sobre educação, Juliana, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou o projeto de lei que permite sacar o fundo de garantia para pagar curso de educação superior e cirurgias essenciais à saúde. Essa nova lei irá permitir que os estudantes do ensino superior usem o FGTS para quitar dívidas com a instituição de ensino. A lei permite ainda que o trabalhador use o recurso também para realizar cirurgias que seja essencial para a saúde. Atualmente, o FGTS pode ser sacado pelo trabalhador em casos como aposentadoria, compra da casa própria, demissão sem justa causa, em casos de doenças graves, entre outros motivos. O trabalhador também pode usar o FGTS em caso de necessidade pessoal urgente e grave, como perda da casa por chuvas, quando uma situação é considerada calamidade pública por portaria do governo federal. O projeto passará por análise nas comissões da Câmara, mas antes de ir ao plenário, precisa de maioria simples para ser aprovado. O texto agora seguirá para a Câmara dos Deputados, a menos que haja algum recurso para que a matéria seja votada no plenário do Senado. E veja a seguir, Enem deste ano já registrou mais de 9 mil inscrições de idosos. E vamos para o espaço. A Agência Espacial Americana já se prepara para a próxima missão a Marte em 2020. É daqui a pouco, nós voltamos já. Estamos de volta, 8 horas e 51 minutos. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, registrou quase 6 milhões e 400 mil inscritos.
É o menor número de candidatos das últimas 8 edições. É isso mesmo. E, por outro lado, um público tem se mostrado bastante fiel ao exame. São pessoas com mais de 60 anos que buscam novos caminhos. Nesta edição, o Enem recebeu 9.000 inscrições com esse perfil. Por mais de 40 anos, a Zafira adiou o desejo de cursar uma faculdade. Ela estudou até a 4ª série. Quando vieram os filhos, o objetivo era o sustento da casa. E aí os planos foram ficando para trás. Não dava tempo de estudar. Não dava tempo de estudar. Não dava tempo nem de dormir, quanto mais estudar, nem se imaginar assim. Até que aos 52 anos, a Zafira decidiu mudar isso. Com os filhos já crescidos e a vida mais tranquila, ela decidiu concluir os ensinos fundamental e médio. E hoje, aos 60, ela está se preparando para entrar na faculdade. Eu não tinha ensino fundamental, aí eu fiz ensino fundamental e fiz ensino médio. E prestei o Enem em 2015. E agora eu estou de novo prestando para poder fazer o curso de letras, faculdade de letras eu quero fazer. Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem. E mais de 9.000 candidatos têm acima de 60 anos. Muitos já criaram os filhos, já se tornaram avós, mas decidiram enfrentar qualquer dificuldade que fosse para estarem aqui, na sala de aula, e realizarem o sonho de entrar na universidade. Foi exatamente assim com a Doroteia. Depois de criar 3 filhos e de ajudar a cuidar do neto, tirou da gaveta o projeto de cursar pedagogia. Para conquistar o tão sonhado diploma, ela teve que retomar os estudos. Nesse ano, ela terminou o ensino médio e agora estuda bastante para o Enem. No dia de começar a aula, eu fiquei meio assim, né? Parecendo criança no portão da escola. Entro ou não entro? Vou entrar, vou ver como que é. Amei estudar. 1 ano e meio, sexta-feira agora foi minha formatura. Amei minha formatura. E aí agora eu vou para o Enem. Esse curso preparatório já recebeu vários estudantes acima dos 50 anos. O coordenador conta que os mais velhos não perdem nada para os mais novos e que alguns são até mais dedicados que muitos jovens. Que as pessoas são motivadas, mesmo, achar que idade não é problema, que realmente não é, né? Procura o cursinho aqui para estudar, pô. Que não é problema idade. De acordo com o último censo da educação superior realizado em 2017, existem no Brasil quase 27.000 pessoas com 60 anos ou mais matriculadas em universidades públicas e privadas. Segundo especialistas, qualquer um é capaz de vencer os desafios impostos pela idade. A gente sabe que tem uma defasagem, sim, pelo fator idade, mas existem outras variáveis que entram aí, que não é só a idade. Tá? Então, de repente, o mais velho ele pode ser mais cauteloso para responder, ele pode ser mais comprometido que o jovem. Ele pode estar por escolha e não por pressão do mercado de trabalho como o jovem. A Zafira e a Doroteia são mais que um exemplo de mudança. São a prova que não há idade para tentar melhorar a vida. Como que a senhora se sente? Feliz. Muito feliz. Porque eu tive uma infância muito difícil. E hoje eu acredito que eles vão me realizar. Ao menos dar esse orgulho para meus filhos. Porque meus filhos já vão estar tudo formado e a mãe junto. E agora vamos aos destaques internacionais. Na Grécia, os incêndios de grandes proporções que atingem o país preocupam as autoridades. Na ilha Eubéia, os bombeiros lutam para controlar as chamas que vêm devastando uma reserva natural há 3 dias. Quase 400 bombeiros, com apoio de aviões de combate, lutam para controlar as chamas na ilha de Eubéia. O fogo foi controlado em um barranco próximo da localidade de Platana, região litorânea ao leste do país. A luta contra as chamas inclui, além dos 400 bombeiros, 100 caminhões, 9 helicópteros e 9 aviões-tanque. O incêndio começou na manhã de terça-feira, provocado pela combinação de elevadas temperaturas, fortes ventos e o tempo seco, o que forçou a retirada de moradores da região. O incêndio, que não provocou vítimas até o momento, causou danos incalculáveis ao governo grego e para a reserva natural de 550 hectares.
E o presidente argentino Maurício Macri e o candidato Alberto Fernandes emitiram nesta quarta-feira mensagens de conciliação em uma tentativa de acalmar os mercados. O dólar subiu e as ações despencaram após o revés eleitoral do liberal Maurício Macri nas eleições primárias de domingo. Pelo Twitter, o presidente disse que teve uma boa e longa conversa com o rival. O que fizemos foi manter, como disse o presidente no tweet, um diálogo permanentemente aberto para nos ajudar. Ele é o presidente e a verdade é que não precisa que ele me veja. O que faz falta é que tenhamos essa possibilidade de conversar. Tenho vontade de falar e ajudar a superar a situação econômica, mas a verdade é que não posso fazer nada. Em reação aos resultados das primárias, em que Fernandes obteve 47% dos votos, a moeda argentina se desvalorizou quase 20% e a Bolsa de Buenos Aires caiu 38 pontos percentuais. Nesta quarta-feira, a moeda argentina voltou a perder valor, fechando o dia cotada a 62 pesos e 18 centavos por dólar. A Bolsa também teve uma queda de 1,86%. E a China volta a classificar os protestos em Hong Kong como terroristas. A megalópole registrou novos confrontos entre a polícia e manifestantes. Uma multidão se reuniu em frente à delegacia do Distrito Operário de Changshuipo, onde os manifestantes queimaram cédulas com o rosto da governadora Carrie Lam. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar o protesto. O movimento surgiu contra um projeto de lei que autorizaria extradições para a China, mas ampliou as reivindicações para denunciar a redução de liberdades e a interferência chinesa nos assuntos internos. Agora, olha só, Juliana, quem sonha em viajar para o espaço pode ter esse sonho realizado ainda nesse século. Isso porque a NASA já se prepara para a próxima missão a Marte em 2020. É isso mesmo. A agência espacial colocou em operação um novo robô para percorrer as superfícies da ilha vulcânica na Islândia. O protótipo percorre os campos de lava Lambahaun, que fica na base da segunda maior geleira do país, a Langkjøkul. A Islândia é única por várias razões. A principal razão pela qual nós viemos até aqui é por causa da mineralogia. É muito semelhante ao que encontraríamos em Marte. Para especialistas, as superfícies da ilha vulcânica e de Marte são semelhantes. Cientificamente, escolhemos o local porque estamos interessados em como a areia e as rochas mudam tanto sua química quanto suas propriedades físicas à medida que se movem da geleira para o rio até finalmente serem transportadas pelo vento. O robô que explora a Islândia é apenas um protótipo daquele que irá para o espaço. O objetivo é continuar o trabalho do Curiosity, que explora Marte desde 2012. O rover busca sinais de vida e faz preparativos para a exploração humana. E aí, Jonathan, você toparia fazer essa viagem? Com certeza, mas são 6 meses de viagem até Marte, é muito tempo. Sem falar que, imagina o preço de uma viagem dessa, né? Eu já não iria, eu morro de medo de altura, então eu fico com meus pezinhos aqui. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos à 1 da tarde. Até já!